Apresentado pelo PCP, voto de condenação do governo português, da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional pela chantagem e imposições contra o povo grego. O voto vai ser lido pelo Sr. Deputado Jorge Machado. A Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da Zona Euro de 12 de julho decidiu o início da negociação com vista à assinatura de um terceiro memorando para a Grécia, que no seguimento dos anteriores é condicionado à adoção de um conjunto de medidas, como o aumento do IVA, cortes nas pensões, privatizações, a regressão dos direitos laborais e sociais, que significarão a continuação do rumo de exploração, do desemprego e da pobreza, da entrega de setores estratégicos da economia aos grandes grupos, grandes monopólios nacionais e estrangeiros, do amarrar deste país a uma dívida insustentável e à ingerência da União Europeia e do FMI. Refira-se que entre as gravosas medidas está prevista a imposição da criação de um fundo no valor de 50 mil milhões de euros, para o qual o Estado grego deverá transferir ativos com vista à sua privatização, sob a tutela da União Europeia, cuja receita deverá reverter, no essencial, para o reembolso da recapitalização dos bancos e para a amortização da dívida. Tal decisão e medidas são contrárias às aspirações e interesses dos trabalhadores e do povo grego e à vontade de mudança de política expressa nas eleições de 25 de janeiro e no referendo de 5 de julho, representando a continuação e aprofundamento do caminho que levou a Grécia à atual situação de catástrofe social e económico e da dilapidação dos seus recursos, património e riquezas. Saliente-se que as decisões da Cimeira do Euro são inseparáveis do processo de estabilização, da asfixia financeira e de chantagem promovido pela União Europeia e o FMI contra o povo grego e as suas opções soberanas. Processo que, como a Cimeira do Euro comprovou, não visa resolver os problemas da Grécia, como hipocritamente foi afirmado pelos defensores do acordo, mas sim impor o prosseguimento da política de exploração, de empobrecimento e dependência ao serviço dos grandes grupos económicos e financeiros e das grandes potências da União Europeia. Um processo de imposição e chantagem que é bem revelador da natureza política e objetivos da União Europeia e das profundas contradições e crise de legitimidade com que se debate. Um processo que comprova que as grandes potências e os grandes grupos económicos e financeiros utilizam os instrumentos e orientações da União Europeia e do Euro para intensificar a exploração e a regressão dos direitos laborais e sociais, para afrontar a soberania e a independência nacionais, para impor o seu domínio económico e político, o que coloca à evidência que a União Europeia da solidariedade e da coesão não existe. O governo português adotou durante todo este processo uma inaceitável postura de alinhamento com as imposições da União Europeia e do seu diretório de potências. Uma atuação que põe em causa o interesse nacional e que visa salvaguardar a continuação da política de exploração, de empobrecimento e de submissão de Portugal aos ditames da União Europeia e do FMI e aos interesses dos grandes grupos transnacionais. No entanto, a realidade demonstra que o que efetivamente se exige e se impõe é uma postura de dignidade, de resistência e de rejeição face ao condicionalismo, constrangimentos, imposições e chantagens externas em prol de políticas e caminhos alternativos de justiça e progresso social e desenvolvimento soberano, e não o rumo da submissão, do empobrecimento e do endividamento. Deste modo, a Assembleia da República, reunida na sessão plenária do dia 22 de julho, condena o processo de ingerência e chantagem da União Europeia e do FMI contra o povo grego. Segundo, condena a postura de alinhamento do governo português com este processo e considera contrária ao interesse do povo português e do país. Terceiro, rejeita o conteúdo do acordo da Cimeira Euro e a sua imposição ao povo grego. Quarto, expressa a sua solidariedade ao povo grego e à sua luta contra o novo memorando, contra as políticas de exploração, empobrecimento e submissão e em defesa dos seus direitos laborais e sociais, do seu desenvolvimento económico e da sua soberania nacional.